Falar sobre o grave acidente com o ônibus do Corinthians, que deixou 8 mortos. As informações chegam agora com o tenente Fernando Frois, do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres. Ele está no local do acidente e conversa agora ao vivo com a gente. Tenente, muito obrigada por nos atender. Já começo lhe questionando qual que é a situação de momento no local. Bom dia. Bom dia, Carol, tenente Frois. Só retificando aí, são 7 vítimas fatais, não são 8. Tivemos 27 vítimas feridas, né, que foram conduzidas para hospitais diversos aqui da região, sem gravidade, só ferimentos leves, e uma vítima em estado grave, mas também sem risco, que foi conduzida para o Hospital de João 23, né? O hospital de referência de polo traumatizado. A situação está sob normalidade, o ônibus está sendo tombado nesse momento. Os 7 corpos aí foram extraídos, né, das ferragens e repassados ao Rabecão, né, para trabalho pericial junto ao IML. Inclusive, tenente, aqui essa informação de 8 óbitos foi uma informação passada pela Polícia Civil de Minas Gerais, por isso que trouxemos essa informação aqui durante a nossa programação. Então, pelo Corpo de Bombeiros, fala-se nesse momento em 7 vítimas fatais. Com relação a feridos, tenente, o que a gente tem de informação com relação a outros passageiros que estavam nesse ônibus? São os 27 feridos, né, que foram ferimentos leves, escoriações, todos conduzidos aí por de suporte básico avançado e ambulâncias da região aqui de Contagem. Forma informada totalmente. Menos ferimentos. E aguardar a liberação do hospital e os mesmos retornar para a presidência. Tenente, estamos com dificuldades aí no contato com o tenente, que passa nesse momento informações com relação a esse grave acidente na Grande Belo Horizonte, um ônibus que transportava torcedores do Corinthians. Salvo engano em que a informação que o tenente passa, tenente, até reforçando porque houve uma falha na comunicação, estamos falando em 27 feridos também nesse acidente, correto? Correto, positivo. 27 feridos. Perdemos o contato com o tenente, reforçando para você, ele está no local do acidente, passando aqui informações de momento, o que acontece agora em Minas Gerais, um grande trabalho do Corpo de Bombeiros no local desta ocorrência. A gente vai tentar viabilizar novamente esse contato com o tenente, o tenente repassando aqui, Tenente Fernando Frois, do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres, atualizando para a gente a situação. O Corpo de Bombeiros fala em 7 vítimas, porém a Polícia Civil de Minas Gerais confirma agora 8 mortos por conta dessa tragédia, 27 feridos. Informação repassada pelo Corpo de Bombeiros. Ainda há ocorrência em andamento. Polícia Civil também está no local porque acontece agora um trabalho de perícia para entender as causas desse acidente. Inclusive, era um outro ponto que a gente, evidentemente, vai trazer nessa conversa com o tenente com relação às possíveis causas. A informação que temos no momento é de que, na hora do acidente, o motorista do veículo teria gritado que o ônibus estava sem freio. Portanto, é grande a possibilidade desse acidente ter sido provocado por uma falha mecânica. Aí as imagens feitas agora pela manhã, estamos falando de um acidente que aconteceu durante a madrugada. E aí o registro feito pela manhã na rodovia. Estamos falando da região da Serra do Igarapé, onde aconteceu esse acidente. Inclusive também informação de momento que aguardamos a confirmação por parte do Corpo de Bombeiros, do tenente que está no local, com relação à liberação da pista. A informação que temos agora é de que a estrada está bloqueada, ainda sem previsão de liberação. É a imagem da madrugada. Assim que ocorreu o acidente, Corpo de Bombeiros, polícia foram acionados, foram ao local, muitos homens na região para atender a essa ocorrência. Um ônibus que transportava mais de 40 pessoas. Estamos falando em 8 mortos, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais. 27 feridos, segundo o Corpo de Bombeiros. E ainda há o trabalho, nesse momento, de atendimento às vítimas. Havia informação de que vítimas estavam presas às ferragens após a ocorrência. E aí a informação, olha, que eu destaco para você, Polícia Civil de Minas Gerais informando que subiu para 8 o número de mortos. Portanto, a confirmação do número que trazemos agora há pouco aqui no Live CNN. E aí, o tenente voltou aqui para conversar com a gente. Tenente, com relação às causas desse acidente, a informação que tínhamos até então era de que o motorista do ônibus
antes da colisão, teria gritado que os freios do veículo não estavam funcionando. O que temos de informação com relação a isso, tenente? Segundo relatos do próprio os passageiros, né? Segue a comunicação com o tenente. Mais uma vez, perdemos o contato. Tenente Fernando Frois, do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres. A gente vai seguir nessa tentativa de contato com o tenente. Infelizmente, a conexão ela vem sendo interrompida, o que dificulta o entendimento das declarações do tenente Fernando Frois, ele que segue no local dessa ocorrência. Corpo de Bombeiros informando o número de 27 feridos. Polícia Civil de Minas Gerais informando que subiu para 8 o número de vítimas. Muitos passageiros ficaram presos às ferragens, inclusive aguardamos até os detalhes por parte do Corpo de Bombeiros sobre o atendimento a essa ocorrência. A estrada que segue bloqueada porque o veículo ainda está na pista. Polícia Civil está no local ainda, porque agora é um trabalho também de perícia. Entender as causas desse acidente, principal hipótese nesse momento é de falha mecânica. Lembrando que Corinthians já se manifestou, Gaviões da Fiel também, o Cruzeiro também se manifestou, para que você entenda o que aconteceu. Teve jogo ontem, Corinthians contra Cruzeiro, e parte da torcida do Corinthians foi para Minas Gerais acompanhar o jogo que terminou empatado, uma partida válida pelo Brasileirão. Quando os ônibus deixaram Minas Gerais, um dos veículos acabou se envolvendo nesse acidente. Temos, portanto, agora a confirmação por parte da Polícia Civil de Minas Gerais de 8 mortos nessa tragédia. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e seguiremos nessa tentativa de contato com o tenente Fernando Frois, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer mais detalhes para a gente com relação ao atendimento a essa ocorrência.